A gente falou ontem a respeito de algo que tem transformado vidas, mas de forma negativa, que é a tão conhecida ansiedade. E hoje eu quero, ainda em Mateus aqui, eu quero me aprofundar um pouco sobre o capítulo 8 e 9, de uma forma que não se torne cansativa. E se não der para continuar dentro do tempo, a gente deixa para outro dia, para depois de amanhã, e assim vai, né? Vai continuando esse estudo aqui. E eu quero falar hoje sobre o amor de Deus versus a miséria humana. A gente vai ver como é que um Deus tão grande, ele tem cuidado de uma humanidade que tem vivido por muitas vezes em pecado, desagradando a Deus, e que não tem o seu coração muitas vezes quebrantado para a misericórdia de Deus, para o Senhor, né? Então, a ideia é, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, e nós vamos observar que dentro desse cenário, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, e você vai ver que a misericórdia, a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E de fato são as misericórdias do Senhor que não nos consomem. Porque se eu for dizer para você que nós não erramos, nós não pecamos, nós não entristecemos a Deus, eu estou mentindo. Em algum momento da nossa vida a gente faz isso e vai acontecer. O que não é normal é a gente deixar que isso se torne de praxe, né? Uma coisa padrão, se acostume. O que a gente não pode se acostumar com os erros, né? Mas o Senhor é bom, infinito em misericórdias. E nós vamos ver Jesus, depois que ele pregou o Sermão do Monte, o que ele fez, né? Jesus deu provas ali de que ele mesmo era o Filho de Deus, né? Nós vimos o Sermão do Monte, Jesus prova ali, né, que ele é o Filho de Deus, o enviado, o que veio para morrer por nós, o que veio para perdoar os pecados, o que veio para salvar o que se havia perdido, né? Então, como é que ele nos mostra isso? E nós vamos ver que é mediante os prodígios, né? Ele não simplesmente chega e diz, ele testifica com ações, ele faz, né? Então, ele vem, em Mateus capítulo 1 até o capítulo 4, ele vem se apresentando como rei, né? Ele vem cumprindo a profecia e ele se apresenta ali como o Rei da Glória, assim como que realmente né? E esclarece depois os seus princípios, quando a gente vai ver do capítulo 5 ao versículo 7, ou seja, ele se apresenta como rei, né? Ele esclarece qual é o seu princípio, né? Ele mostra que o reino dele não é desse mundo, mas que tudo está no controle dele, né? E quando a gente vai para o capítulo 8 e 9, ele vai nos mostrar e nos apresentar o verdadeiro poder de Deus em ação. Se eu pegasse o capítulo 8 e o versículo 9 e fosse destrinchar ele, nós fôssemos fazer versículo por versículo, isso daria no mínimo você passar um mês todo estudando. Cada versículo você passaria um dia ou dois ou mais, né? Porque é uma diferença grande entre se ler a palavra, estudar a palavra e realmente se aprofundar, né? Se você realmente quer e tem um desejo de aprender, eu indico que você seja um estudante assíduo e que busque cada detalhe, tá bom? Então, a gente vai ver no capítulo 8 e 9, que é ali onde vão ser registrados 10 milagres. E esses 10 milagres são o que testificam, né, e que mostram quem é o nosso Deus, quem é o seu Rei da Glória. E nós vamos ter como é que eu posso falar? Nós vamos ter a diferença entre um Deus que é o Rei Todo-Poderoso e o que ele faz na vida de um pecador, ou dos pecadores,